Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolho você que está conosco aqui pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Sacramento de Amor. Como de costume, nós estamos trazendo para vocês, para você em especial, formação acerca da igreja, do magistério e tantos outros conteúdos para o nosso crescimento de fé. Nós estamos aqui fazendo uma série dos sacramentos, batismo, unção dos enfermos, e hoje nós iremos falar sobre o sacramento do matrimônio, mas fica a dica. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, dê pausa aqui nesse vídeo, volta lá, dê uma estudada, dê uma rezada junto com os vídeos que o Horácio trouxe para você, para nós, e volta aqui e dê continuidade no tema de hoje. O tema será sobre sacramento do matrimônio. É um tema muito rico, porque é dele que a nação, o mundo, vai ter força e vai ser povoado. A palavra que nós vamos pegar hoje, ela está em Mateus capítulo 19, vai falar sobre o debate sobre o matrimônio. Olha só, quando nós vamos aprendendo, crescendo e ao mesmo tempo reconhecendo que Deus quis que o seu filho tivesse uma família, nós vamos valorizando o relacionamento de um homem e de uma mulher. É do seio da família que vai proliferando, crescendo, expandindo a raça humana, o gênero humano. Por isso que quando Jesus, em Mateus capítulo 19, ele foi interrogado, vai dizer assim a palavra, pega a sua Bíblia, depois, numa ocasião oportuna, diz assim: houve um discurso e Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. E aí, ele foi interrogado pelos fariseus que vieram perguntar a ele: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por motivo qualquer? Uma pergunta que foi feita para Jesus. Jesus, sabendo de tudo, Salmo 138, Senhor, eu sei que tu me sondas, ele sonda o coração do homem. Diz assim no versículo 4, não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher? Lá em Gênesis capítulo 27. Por isso, o homem deixará seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Lá em Gênesis 2:24 vai falar sobre essa passagem, quando Deus, na verdade, diz para Adão e Eva, que Adão e Eva, eles seriam uma só carne, é um mistério. E aí prossegue o Evangelho de Mateus, capítulo 19. No versículo 6 diz assim: assim já não são dois, mas um só. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Então os fariseus disseram-lhe: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Olha a pergunta dos fariseus a respeito da lei do Antigo Testamento, lá atrás. Por que Moisés então permitiu? Porque Moisés ele era um referencial da época. Moisés ele é um grande homem, um legislador que trouxe os mandamentos, a tábua da lei no monte Horebe. Os 10 mandamentos Deus escreveu e deu para Moisés. E eles perguntam assim, então por que Moisés deu uma lei, deu uma carta, na verdade, um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe, olha só que interessante, no versículo 8, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. No começo, aqui é onde? Lá em Gênesis. O casamento, vai dizer o código do direito canônico, que ele tem que ser indissolúvel, ou seja, ele tem que ser para sempre. Não pode haver fratura. Não pode ter ruptura. Por isso que vai dizer Jesus que Moisés fez aquilo por causa do coração do homem que era insensível, duro, rígido. No versículo 9 diz, ora, Jesus dizia para aqueles homens, eu vos declaro que todo aquele que rejeita uma mulher, exceto no caso de um matrimônio falso. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela é viva. Hebreus 4:12, viva e eficaz. Jesus está dizendo que declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso,
e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Ele está entendendo que o matrimônio foi a única bênção que Deus não aboliu em Gênesis, depois da queda. Deus reconhece que a união de um homem e de uma mulher é elevado como sacramento, como matrimônio. O matrimônio é uma bênção, de maneira legítima, sim, entre um homem e uma mulher. Porque é entre esses dois que vai haver a criação, a procriação. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Porque biologicamente é a partir dele que a geração, que a prole vai começar a se espalhar pelo mundo. Então, quando você ouve assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, não é na expressão facial, não é no olho, na boca, no nariz, na orelha. A imagem e semelhança de Deus está ligada à essência da alma. E somente uma criatura pode vir ao mundo através de outra criatura. Isso é óbvio. Por isso que vai dizer a palavra que o matrimônio, a não ser um matrimônio falso, porque existem matrimônios, na verdade, que não era para ter sido realizado, feito, por várias questões, e aí a igreja é muito rica, ela vai fazer ali uma perícia, uma análise, um mapeamento junto com aquele casal que porventura separou, etc. Mas o matrimônio ele sempre foi desejado por Deus. Claro que tem aqueles que têm outro chamado, né? O sacerdócio, que é a ordem. Mas o matrimônio é o lugar fecundo. É uma bênção que Deus deu que jamais será abolida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Por isso que você precisa de compreender, e aqui nós que somos sacramento de amor, nós sempre falamos que Jesus está vivo na hóstia consagrada. E nós precisamos de ser hóstias perambulando pelo mundo. Matrimônio precisa de ser levado a sério porque ele é um sacramento. Deus elevou em sacramento. Dois batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando se unem, Deus eleva essa união em sacramento do matrimônio. E sendo assim, para comungar Jesus Eucarístico, você e eu precisamos de ir para o altar, para selar essa união, para selar esse desejo. Não é o sacerdote que faz o casamento, não é o ministro, o diácono, ou no lugar que não tiver essa autoridade, ali o bispo pode eleger alguém que é de fé, alguém que tenha essa consciência para assistir esse sacramento. Porque são os dois que fazem um pacto diante do altar. São os dois que fazem uma escolha. Agora, é claro que nós sabemos que para que você que conhece alguém, para que nós possamos entrar em um sacramento do matrimônio, nós temos que compreender o que é um sacramento do matrimônio, o que é a união entre um homem e uma mulher. Quais são as responsabilidades que os dois precisam cultivar para que esse sacramento não se torne banalizado. Por isso eu quero falar para você que é casado, para você que tem filhos, em especial que contraiu o matrimônio, o sacramento do matrimônio, você que disse no altar. Retome as promessas do seu casamento. Prometo ser fiel, prometo amar e respeitar, prometo jamais te trair, na alegria, na tristeza, no sofrimento. Eu quero convidar você, nesse nosso canal aqui, a refazer, não refazer no sentido de ir ao altar novamente, mas de promessas no seu interior. De amar o sacramento que Deus, desde a criação do mundo, não aboliu. Amar esse sinal visível que é a presença de Deus no seu casamento, no seu matrimônio. Não esqueça, você tem um matrimônio, o sacramento do matrimônio, que por Deus foi abençoado. Deus abençoe você. Divulgue esse vídeo para outras pessoas que estão prestes a casar ou quem já é casado, para que compreendam que é um sacramento do matrimônio. Sacramento é um sinal, é a presença. Então a aliança que você tem, que é um sinal, um símbolo, ali é uma simbologia da presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim como o Senhor está na hóstia consagrada, o Senhor está no sacramento do matrimônio. Salve Maria Santíssima, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.